Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós faremos uma integração entre três softwares da Microsoft: o Microsoft Forms, o Flow e o Power BI. Primeiro a gente vai criar um formulário no Forms e ele vai coletar algumas respostas. Depois, lá no Flow, nós vamos fazer um fluxo que toda vez que esse formulário receber uma nova resposta, nós vamos enviar para o Power BI em um dataset de streaming, também conhecido como RTD, Real Time Data. E isso significa que nós teremos dados em tempo real. Assim que uma resposta chegar, nós teremos atualização automática no Power BI, sem precisar fazer nada. E para isso a gente tem que configurar a API lá no Power BI também. Então essa integração toda vai fazer com que a gente tenha acesso imediato às respostas diretamente no Power BI. Espero que você goste bastante dessa aula, já se inscreve no canal, já deixa seu like e eu vou deixar todos os links utilizados aqui na descrição do vídeo. Vamos começar logo a aprender. Eu estou logada no Power BI Serviço, no app.powerbi.com. Na minha conta eu já tenho aqui um painel onde ele busca em real-time data, ou seja, em tempo real, quais são as respostas de um formulário. Então aqui eu já tenho alguns dados que eu acabei de colocar, vou inserir mais um. Por exemplo, eu vou falar que a minha idade é 15 anos e vou enviar. Ao enviar, ele vai agradecer pela resposta e esse gráfico tem que atualizar. Pronto, atualizou. Eu posso enviar outra resposta para começar a alimentá-lo de formas diferentes. Vou falar agora que eu tenho 31. E ele atualizou, então aqui nós temos 15 nesse eixo, depois 31 e assim por diante. Eu quero fazer exatamente isso, nós queremos obter os dados do Forms automaticamente para o Power BI, mas para isso precisamos utilizar um terceiro serviço, porque aqui a gente já está utilizando o Power BI, depois o Forms, então a gente precisa utilizar também o Flow. E aí nós precisamos incrementar com o Flow para poder fazer a ponte entre o Power BI e o Forms. Então o primeiro passo de tudo é você ter um formulário no Microsoft Forms. Depois, a gente vai criar um dataset em tempo real aqui no Power BI. Posteriormente, nós vamos conectar esse dataset e criar um painel. Podemos fazer tanto aqui no Power BI Serviço, quanto no Power BI Desktop, para utilizar esses dados. Então, primeiro passo, vou vir aqui no Microsoft Forms. Se você não conhece, eu vou deixar esse link aqui na descrição para você acessá-lo. Você consegue fazer formulários e utilizar tanto no Power BI ou simplesmente no Excel. Então, eu vou clicar aqui em criar um novo formulário. Vai se chamar Forms no Power BI. E vou adicionar uma pergunta de texto. Vamos supor que a gente precisa fazer uma pesquisa de satisfação. Então, seu nome vai ser um texto. É obrigatória essa resposta. Uma outra pergunta é qual sua cidade. Vou perguntar agora a classificação, esse terceiro botão aqui. Sua satisfação. E aí vão ser 5 níveis, vai marcar 5 estrelas, 3 conforme a necessidade. Agora eu vou fazer um novo campo que vai ser qual sua idade. E por fim sua cor preferida, mas eu vou colocar uma lista ao invés de ser apenas texto. É essa primeira aqui, opção. Sua cor preferida. Na verdade, cor preferencial, porque eu vou colocar um limite de cores aqui. Vamos supor que a gente vai ver a satisfação das pessoas. Se for 3, ele vai ganhar um brinde de uma cor específica, de acordo com a sua idade, e assim por diante. Estou inventando alguma coisa aqui apenas para fins fictícios. Então, azul, vermelho, mais uma opção, amarelo, preto, branco. Pronto, formulário criado. Então aqui nós temos alguns campos de texto, de classificação e essas opções aqui embaixo. Esse relatório já está salvo, então eu posso clicar aqui em compartilhar, pegar esse link e dizer que qualquer pessoa pode responder o link que eu publicar. É importante mudar isso daqui, porque se for somente pessoas da sua organização, outras pessoas não conseguirão acessar. Então qualquer pessoa, ao copiar esse link e colar aqui no meu navegador, nós teremos acesso a simplesmente esse formulário. Eu não vou responder agora, depois a gente faz isso. Então ele está salvo, não preciso clicar em nenhum lugar para salvar, e já está funcionando. Agora eu sei quais são os campos que estão aqui. O segundo passo para obter esses dados é configurar uma API para poder buscá-los. Então lá no Power BI, aqui no meu Workspace, no botão de criar aqui na direita, eu vou dizer que eu quero criar um novo conjunto de dados de streaming, que é exatamente aquela atualização em tempo real. Esses dois recursos aqui, eles são serviços de streaming de dados maiores. O Flow não vai ter tantos dados assim, mas o PubNub e o Stream Analytics podem ser utilizados como soluções caso você não queira desenvolver do zero essa API de streaming. Um exemplo do PubNub é esse daqui, ó.
nós estamos obtendo dados de sensores e de radiação automaticamente e em tempo real. Só que esses aqui são apenas dados fictícios. Nós vamos agora buscar do Flow para trazer e dar uma usabilidade melhor para esses dados. Então eu vou voltar aqui no meu Workspace, criar conjunto de dados de streaming. E vou escolher API, depois avançar. Eu tenho que dar um nome para esse conjunto de dados, vou falar que ele vai se chamar Forms, que está vindo lá do Microsoft Forms. Você pode colocar o nome que você quiser. E aqui eu preciso declarar quais são os textos que tem lá. E a gente vai colocar exatamente a quantidade de respostas que eu quero obter aqui do Forms. Nesse primeiro, eu coloquei o nome, ele é do tipo texto. O segundo é a cidade. O terceiro é a satisfação. O quarto, não lembro mais, deixa eu conferir aqui, é a idade e depois a cor. Lembrando que idade é número. E por fim, a cor, que vai ser texto. Automaticamente vai ser criado esse exemplo daqui, que são os dados que serão obtidos diretamente do Forms. E eu vou selecionar esse botão aqui de baixo de análise de dados histórica, porque eu quero que eles fiquem armazenados no Power BI. Ou seja, toda vez que tiver uma resposta, ele vai ficar gravando ela no dataset aqui dentro do Power BI. Existe um limite para isso, que a gente pode ver aqui, então não pode ter mais de 75 colunas, tabelas, o máximo de 10 mil linhas para cada solicitação e não pode ultrapassar de 250 mil linhas. Se ultrapassar, ele vai ficar substituindo a última linha pela mais recente. Então é bastante importante você saber sobre isso. Vou deixar essas limitações aqui na descrição do vídeo para você ler com mais calma, porque eu não vou entrar em detalhes. Vamos voltar lá para o Power BI, com a análise de dados ativada, eu vou simplesmente criar esse conjunto de dados. Pronto, nós criamos uma URL de push e esse dataset já pode ser visto aqui embaixo. Então nós temos aqui, ó, lembra que no Power BI, eu já falei em várias aulas aqui no canal, nós temos 4 segmentos aqui. Quando nós estamos falando de dados armazenados, ele estará em conjunto de dados, em Forms. Então nós temos o Real Time Data com todas as suas colunas que configuramos. Mas ainda não está conectado com nada. Nós não fizemos o link do Power BI com o Forms. Para isso a gente vai usar o Flow. Então se eu colocar aqui o nome em uma tabela, não vai vir nenhum nome, mesmo se já tiver alguma resposta lá no Forms. Vamos fazer o terceiro passo, que é automatizar o processo aqui no Microsoft Flow. Vou deixar esse link também na descrição. Você não precisa contratar o Flow para poder utilizá-lo para esse propósito até o momento. Pode ser que a Microsoft mude isso. Então basta criar uma conta e poder utilizá-lo. Eu vou vir em meus fluxos e vou criar um novo a partir do zero, porque nós não temos essa opção como modelo aqui ainda. Então eu vou criar a partir do zero, vou clicar nesse botão novamente. E aqui em cima eu vou procurar o Forms. Tá aqui, Microsoft Forms. Nós teremos um gatilho. O Flow sempre trabalha com gatilhos, ou seja, aconteceu alguma coisa que modificou o estado padrão, ele vai executar uma ação. Nesse caso, vai ser quando uma nova resposta é enviada. Então, clico aqui, escolhi o gatilho, também conhecido como trigger, que vai efetuar a mudança. Agora eu tenho que escolher um formulário. E o nome que eu dei para aquele que nós criamos se chama Forms no Power BI. Mas eu tenho 2 que se chamam assim. Então, deixa eu alterar aqui. Esse aqui vai ser o 2. E aqui no Flow, a gente vai escolher o Forms 2. Deixa eu atualizar a página para fazermos novamente. Então, Forms, Microsoft Forms, quando uma nova resposta é enviada, e agora eu vou escolher o formulário, que vai ser Forms no Power BI 2. E depois de fazer isso, precisamos adicionar uma nova etapa, que vai ser quando uma nova resposta é enviada, eu quero pegar a linha dessa resposta. Então, de novo, eu vou procurar o Forms, Microsoft Forms, só que dessa vez vai ser uma ação, não vai ser mais um gatilho, porque normalmente nós trabalhamos com um gatilho e depois dele a gente faz alguma coisa com o que foi realizado. Então nesse caso vai ser obter os detalhes da resposta. Então clico aqui e primeiro precisamos informar o ID do formulário, que é o Forms no Power BI novamente, e em ID da resposta a gente vai precisar usar uma expressão aqui do Microsoft Flow, e quem me ajudou a fazer ela foi o Michael, aqui no fórum do Flow. O Michael, ele respondeu uma dúvida de um usuário, e por isso que é muito importante você utilizar fóruns para fazer suas perguntas. Porque se isso daqui não tivesse público, eu teria que fazer a pergunta, esperar mais tempo, e a pessoa que está respondendo talvez responder essa pergunta várias vezes, então sempre utilize fórum para fazer perguntas, porque a resposta fica gravada aqui e para qualquer pessoa utilizar. Então, o Michael, que trabalha no time de comunidade da Microsoft, ele disponibilizou essa expressão daqui, que simplesmente vai buscar
os valores que tem dentro do body do Microsoft Flow. A tendência para o Flow é que ele fique 100% selecionável, ou seja, você não precisa utilizar código algum. Mas quando você precisa de algo personalizado, você pode utilizar. Então aqui na expressão eu vou copiar esse response ID, vou colar aqui e vou apertar OK. Vou deixar esse código aqui na descrição para você poder utilizar caso você não saiba trabalhar com Flow. E agora eu vou colocar uma nova etapa para que esses dados da resposta sejam inseridos dentro de um dataset, ou seja, dentro de um conjunto de dados lá no Power BI. Por isso eu vou buscar aqui na caixa de busca por Power BI e em ações vou adicionar rows to a dataset, ou seja, vou adicionar linhas a um conjunto de dados. Aqui eu preciso falar qual que é o workspace que eu vou utilizar. Então eu vou clicar nessa seta para baixo e vou dizer que é o meu workspace, porque foi lá que eu criei. Então se eu voltar aqui no Power BI, eu estou aqui no meu workspace. Existem outros que nós temos. Tem o Datetab, o Clientes, o Embedded, não é nenhum desses, é o meu. Então eu vou voltar aqui, meu workspace. Agora qual é o dataset? Aquele que nós criamos, que se chama Forms, é a API criada. E depois qual que é a tabela? Se chama Real Time Data, que é exatamente aquilo que nós temos aqui em conjunto de dados, Forms, Real Time Data. Então foi exatamente isso que estava configurado lá. E ele já buscou todos os campos configurados na API. É por isso que tem que ser nessa ordem. Primeiro você cria o Forms, para você saber quais são os campos que você vai adicionar na API no Power BI, para posteriormente chamar essas duas configurações criadas, tanto no Forms quanto no Power BI, aqui para dentro do Flow. E quando eu clico aqui em nome, ele já consegue buscar quais são as colunas dessa resposta. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui seu nome, que é exatamente o que eu escrevi lá no Forms, depois a cidade, qual é a sua cidade, em satisfação, sua satisfação, em idade, aqui, e em cor, cor de preferência. Pronto, tudo configurado, vou salvar esse processo, e agora nós temos uma comunicação entre o Forms e o Power BI. Isso significa que quando eu venho aqui no Forms e coloco uma resposta, por exemplo, Karine Lago, cidade, Belo Horizonte, minha satisfação é total, eu tenho 30 anos e gosto de azul. Quando eu faço isso, aqui no Power BI nós teremos esse dataset incluído. Então eu vou atualizá-lo e já apareceu aqui Karine Lago com idade, cor, cidade e satisfação. Você viu que foi em tempo real. E esse dataset pode ser utilizado no Power BI Desktop também. Então, se eu vier no desktop, eu posso obter dados do conjunto de dados do Power BI. Ao clicar aqui, nós temos todas as pastas que eu tenho dentro do Power BI. Vou selecionar o meu workspace, Forms, que foi o que nós criamos, e vou carregar. Aqui tem que aparecer uma tabela de Real Time Data, apareceu já. E eu posso, por exemplo, colocar aqui um gráfico de pizza, com as cores. Não vou fazer nenhuma medida para ficar mais simples. Vou só colocar alguns visuais aqui rapidamente. Então, qual que é a cidade? Então, localização. E qual é a satisfação? E quando eu coloco ali no eixo, depois em valor, ele vai fazer simplesmente uma contagem de quantas satisfações, no caso, 5 estrelas tiveram. Vou colocar mais para cá. E eu acho que tá bom, senão a gente vai ficar demorando muito construindo um relatório sem necessidade. Eu vou publicá-lo lá no Power BI Serviço. E agora, eu vou voltar lá, porque a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou atualizá-lo. E aqui no meu Workspace eu já consigo ver aqui o relatório criado. E toda vez que tiver uma resposta, ele vai ser atualizado automaticamente. Então, deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Vou enviar uma nova resposta, vou dizer que meu nome agora é Laender. Minha cidade é Montes Claros. Minha satisfação foi 3, eu tenho 31 anos. Eu gosto de amarelo. Vou enviar. E ao clicar aqui em atualizar, que está aqui nesse botão, teremos duas respostas. E aqui nós estamos em um relatório. Você também pode utilizar esse mesmo tipo de modificação em um painel. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse percevejo para fixar o visual. Vou criar um novo painel que se chamará Forms. Vou fixar todos esses. Escolher Forms. O mapa também. Eu vou clicar aqui para ir para o dashboard, para ele direcionar a gente para o Forms. E a característica do painel
que é esse primeiro segmento aqui em cima, deixa eu minimizar todos novamente, a característica do painel é que esses dados são atualizados automaticamente sem precisar clicar em atualizar. Se você quiser, você também pode embedar esse formulário ali no Power BI serviço. Para isso, você pode vir aqui em compartilhar e nesse link escolher o iframe para colocarmos lá no Power BI. Então eu vou copiar tudo isso, voltar para o Power BI e no painel, você só consegue fazer isso no painel, então no relatório não dá, eu vou adicionar um novo bloco que vai ser o conteúdo da web. Vou avançar. E aqui no código de inserção é simplesmente o iframe. Vou colar e ele vai carregar o formulário. Não precisa fazer mais nenhuma configuração, eu vou simplesmente aplicar a inserção. Eu vou tentar reorganizar esses painéis para que eu consiga colocar o formulário um pouco maior. E ele está vindo só até aqui. Então eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e editar esse detalhe para aumentar a sua altura. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 800 de altura. Pode ser assim. Ou seja, você pode editar esse conteúdo em seguida aqui, modificar o título, entre outras configurações também. Vou aplicar e agora eu vou responder mais uma vez. Agora vai ser o João que vai escrever. Ele é de São Paulo. A satisfação é 4. Ele tem 19 anos e ele gosta de preto. Vou enviar, e ao clicar em enviar, alguns segundos depois, nós teremos a atualização aqui nesse painel. Pronto. E à medida que vai tendo outras respostas, o Microsoft Flow vai fazer uma ponte entre o Forms e o Power BI e vai inseri-la automaticamente. E isso não apenas aqui no Power BI Serviço, mas também se você conectar o conjunto de dados como eu fiz aqui no Power BI. Então, quando eu clicar em atualizar aqui, eu tenho todas as respostas imediatamente. Então essa é uma solução que utiliza 3 serviços e que pode ser muito útil na hora de aplicação de alguma pesquisa ou necessidade de obtenção de dados externos para dentro do Power BI. Espero que você tenha gostado muito dessa aula, se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço e tchau, tchau!